Olá meus lindos, bem-vindo ao canal Química. Sou o professor Nivaldo e esse é um canal que veio para facilitar os seus estudos. Hoje iremos falar da segunda parte dos ácidos. A primeira parte, para quem não viu, eu aconselho que dê uma olhadinha no card e procure esse vídeo. Como é uma parte introdutória, é uma parte que vai introduzir os ácidos, vamos falar da definição e da ionização, é preciso que você dê uma verificada e antes de passar para a segunda parte, que é falando das classificações. O vídeo de hoje, como irá falar das classificações, eu preciso que vocês anotem, dê a pausa, assistam devagar e cada dúvida que surgir, vocês voltem, analisa e tente passar adiante à medida que vocês forem conseguindo captar cada mensagem, tá certo? Então, sobre a questão da classificação, nós podemos classificar de acordo com a presença ou não de oxigênio. Hidrasto é todo aquele ácido que não apresenta o átomo de oxigênio em sua estrutura. Já os oxiácidos, eles apresentam o oxigênio em sua estrutura. Nós podemos citar alguns exemplos como HCl, HI, H2S, HCN, que são hidratos. Alguns deles vocês são bem conhecidos, como HCl, que é o que forma, por exemplo, o nosso suco gástrico, o HCN, que foi tão conhecido no momento do Holocausto, né, como foi o gás sufocante, o gás da morte. Né? E oxiácidos nós conhecemos alguns como H2SO4 como solução de bateria, ácido nítrico, que é o HNO3, que é justamente para a formação de fertilizante, e o HMNO4 como oxiácido. Perceba que visivelmente você consegue perceber os átomos de oxigênio nessas moléculas, tá bom? Quanto à ionização, os ácidos eles podem apresentar nomenclaturas diferentes. Por exemplo, monoácido para aquele que apresenta um hidrogênio ionizável. Cuidado, tá? O hidrogênio ionizado é aquele que é capaz de liberar hidrogênio. Então, esse hidrogênio liberado, tá certo, na molécula, não quer dizer que é a quantidade de hidrogênio que tem na sua fórmula. Por exemplo, se você olhar nesses 4 ácidos aí mencionados, o último ele apresenta uma nomenclatura, uma escrita onde há a presença de 3 hidrogênios aí na sua molécula, tá bom? Mas apenas um é ionizado e nós vamos falar já já sobre isso. Diácidos são aqueles que apresentam 2 hidrogênios ionizados. Então aí nós temos aí 4 exemplos citados, né? E triácido para aqueles ácidos que apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, os 2 que nós temos citado aí, que é H3BO3 e H3PO4. De acordo com a ligação, perceba o seguinte: para o H3PO2, ele é um monoácido. Por que um monoácido? Perceba o seguinte: todo o hidrogênio liberado, né, para ser ionizado, para que aconteça a ionização, é aquele hidrogênio que está ligado a um oxigênio. Então perceba que nessa molécula, por mais que apresentem 2 oxigênios e tenham 3 hidrogênios em sua estrutura, só um hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio, que é esse hidrogênio que será ionizado, tá bom? Então por isso que ele é um monoácido. Então olha lá, um hidrogênio apenas, e é ele que vai sofrer ionização. Já o H3PO3, olha que em sua estrutura nós temos 2 hidrogênios ligados a 2 oxigênios. Então cada oxigênio aí possui um hidrogênio, lembrando que 2 hidrogênios serão liberados porque estão ligados ao oxigênio. O outro hidrogênio não acontece essa liberação, não vai haver a ionização aí. Por isso que essa molécula é chamada de diácido. Esse ácido possui 2 hidrogênios que sofrerão ionização, certo? Tá aí. E são esses 2 aqui que está ligado ao átomo de oxigênio. Já o H3PO4, perceba que ele apresenta aí 3 hidrogênios ligados a 3 oxigênios. Então, por isso ele é caracterizado como triácido, tá bom? Então, esses 3 sofrerão ionização. Outra classificação que pode ser utilizada é quanto ao número de elementos. Cuidado, tá, gente? Não confunda elementos com a quantidade de átomos, tá? E elementos e átomos são classificações, são organizações um pouco diferentes, tá bom? Então perceba o seguinte: binário possui 2 elementos. Por exemplo, o HCl, hidrogênio e cloro.
Já os ternários são aqueles que apresentam 3 elementos. Perceba o primeiro aí, HCN. E os demais, todos eles apresentam 3 elementos. Não são 3 átomos, são 3 elementos. E quaternário para aqueles que apresentam 4 elementos químicos em sua estrutura, em sua molécula, certo? Quanto ao ponto de ebulição, é interessante perceber que existem alguns ácidos que são classificados como fixos. O que seria isso? São aqueles que sofrem pouca ebulição ou têm uma maior dificuldade em entrar no estado de ebulição, tá certo? E aí nós temos esses 3 exemplos citados, o H2SO4, H3BO3 e H3PO4. Curiosidade para os 2 últimos citados é que eles geralmente são encontrados no estado sólido. Voláteis são aqueles que sofrem ebulição facilmente, uma temperatura mais baixa. Então, em geral, todos os hidratos são voláteis, né? E a maioria dos oxiácidos. Quanto à força do ácido, nós podemos classificar da seguinte forma. Para os hidratos, forte, moderado ou fraco, está relacionado a esses aqui. Ó. Todos os hidrácidos fortes são esses 3, HCl, HBr e HI. O moderado, só o HF, e para os demais nós chamamos de ácidos fracos. Quando observamos a tabela periódica, nós percebemos o seguinte: na família 17, família 7A, nós temos lá o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, e os 3 aqui em destaque eles são os ácidos fortes. O ácido formado com o flúor, ele vai ser um ácido moderado, e os demais ácidos serão, lembrando, hidrácidos, serão ácidos fracos. Já a classificação dos oxiácidos, eles seguem uma regrinha um pouquinho diferente. Por exemplo, perceba que essa estrutura aí está indicando H, X está representando a quantidade de hidrogênios, E é o elemento central, e o oxigênio é representado, já que é um oxiácido, ele precisa ter o átomo de oxigênio, e Y está representando a quantidade de oxigênio que existe aí. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma subtração da quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. E assim classificamos em ácidos fracos, fortes e moderados. Por exemplo, quando eu faço a subtração da quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio, eu vou ter valores como 0, 1, 2 e 3. Quando o valor é igual a 0, nós falamos que esse ácido é um ácido fraco, 1, um ácido moderado, 2, forte e 3, muito forte. Em alguns livros vocês vão perceber, pessoal, que 2 e 3 são considerados ácidos fortes. Isso não altera muito não, tá bom? Agora é claro que nós vamos ter algumas exceções. Perceba que na aplicação desse cálculo, se eu pegar o HNO3 como é um oxiácido, eu faço a subtração dos átomos presentes de oxigênio, subtraindo pela quantidade de hidrogênios que tem aí na molécula. E nós percebemos que nessa subtração vai dar um resultado igual a 2. Então, para o valor 2, nós consideramos um ácido forte. Atenção para essas exceções aqui. Ó. O H2SO3 ele é um ácido fraco, mesmo o valor dando igual a 1, que poderia ser um ácido moderado. Né? Então, ele foge um pouquinho a regra, e todos aqueles que são derivados do fósforo, né, H3PO4, H3PO3 e H3PO2, são ácidos moderados, tá bom? Mesmo o valor dando 1, 0, né, ou menos 1 aqui para a questão do H3PO3, certo? PO2. Quanto à força de ionização, o grau de ionização, para quem lembra, quem viu a primeira aula, ele fala do seguinte: a quantidade de hidrogênios ionizados dividido pela quantidade de hidrogênio dissolvidos dará o resultado, e esse resultado é em percentual. Ele vai classificar se é um ácido forte, fraco ou moderado. Mas podemos seguir essa pequena regrinha aqui. Ó. Quando o grau de ionização der menor que 5, nós consideramos ele como um ácido fraco. Se o valor ficar maior que 5, né, maior ou igual que 5, ou menor que 50, nós falamos que é um ácido moderado. Caso o resultado do grau de ionização seja maior que 50%, nós falamos que esse ácido é um ácido forte.
Para fixar o conteúdo, eu preciso que vocês resolvam o exercício que vem agora. Mas é claro que dá uma pausa nesse vídeo, dá uma recapitulada, faça uma pequena revisão, olhem, anotem para poder ir para o exercício. No exercício, nós temos um pequeno exemplo sobre a questão da força do ácido. Então, tentem responder esse exercício e depois vá para a resolução para ver se você conseguiu acertar essa questão. A questão diz o seguinte: a força dos ácidos varia em função de uma série de propriedades, tais como constituintes químicos, geometria da molécula, estado de oxidação das espécies envolvidas e etc. Considerando os ácidos HClO, HBrO e HIO, é correto afirmar que. Então, nós vamos analisar sobre a força desses ácidos. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Se eu pegar esses 3 ácidos, nós percebemos que, como eles são oxiácidos, fazendo a subtração da quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio, nós vamos perceber que vai dar o mesmo resultado. Então, por essa classificação, não consigo diferenciar se é um ácido forte, moderado ou fraco. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma analogia aqui de forma diferente. Vamos olhar a estrutura molecular dela, vamos olhar as ligações que acontecem. Perceba que só o lado direito dessas estruturas que vão se diferenciar. Então, se o lado direito eles se diferenciam, são eles que irão fazer realmente a diferenciação entre a força desse ácido. Então, como é que eu vou analisar? Eu vou voltar àquela parte sobre as tabelas periódicas, ou sobre a tabela periódica, em que nós temos aquela sequência de eletronegatividade que está aí no quadro para vocês. Imagina lá, perceba que está em ordem decrescente, do flúor até o hidrogênio, saindo do flúor, que é o mais eletronegativo, e o hidrogênio, que é o menos eletronegativo. Para quem não lembra, eletronegatividade é aquela tendência que o elétron tem de atrair, de o átomo atrair os elétrons para si. Então, quanto maior a sua eletronegatividade, maior a tendência de atrair elétrons para si. Então, se nós olharmos essa sequência, nós percebemos o seguinte, que o OC e o Cl, que estão ligados, Cl é mais eletronegativo do que o Br, e o Br é mais eletronegativo do que o iodo. O que acontece? Vamos tentar entender o seguinte. Como o OCl, eles são mais eletronegativos do que a outra parte da molécula aí dessa estrutura, então o que acontece? Os elétrons vão estar mais voltados a esse lado. Isso quer dizer que se o elétron está mais voltado a esse lado, por ser mais eletronegativo o cloro, isso faz com que tenha uma facilidade maior de liberar essa carga de hidrogênio. Esse hidrogênio será liberado mais facilmente. Então perceba o seguinte, o que é um ácido forte? É aquele que em meio com água libera mais facilmente hidrogênio. Então perceba que aquele que possui maior grau de eletronegatividade, ele vai ter uma tendência maior em liberar esse hidrogênio na ionização. Então, pela sequência aí, nós temos esses 3, na sequência o HOCl. Cl é mais eletronegativo do que o bromo, do que o iodo. Então, a sequência de ordem decrescente é Cl, Br e I. Então, os ácidos mais fortes, ou o ácido mais forte é o Cl, né, o HOCl, enquanto o HOI é o ácido mais fraco. Então, olhando, analisando a questão, nós percebemos que a letra C, ele coloca em ordem crescente de acidez do HIO, HBrO e HClO, reafirmando o que nós falamos na resolução, tá certo? Para quem ficou com dúvida, eu peço que dê uma analisada sobre a questão da tabela periódica, né? Logo teremos mais vídeos destacando essas partes, né? Essas informações. E caso você tenha alguma dúvida sobre essa questão das classificações, eu quero que você consiga entendê-la. Então pause o vídeo, volta novamente, revise e veja o vídeo quantas vezes forem necessárias para que você fixe esse conteúdo, tá certo? Um forte abraço e até a parte 3.